Renan Nogueira dos Santos, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Hoje a nossa live vai estar uma live muito importante, muito informativa, que eu tenho certeza que vocês gostarão desta live, uma vez que estaremos com a doutora Ana Paula Bismara, a professora Maíra e o professor Max. Maire underline Aires, Fernanda underline Amoni, acabou de entrar, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês com a gente. Já já estaremos com a doutora Ana Paula, a professora Maíra e o professor Max, falando sobre tributação. Isso mesmo, tributação, né? O que fazer para reduzir sua carga tributária. Então, uma live bem interessante com pessoas que realmente entendem o assunto. Andréia underline HGB, seja bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, quase boa tarde. Aguardando a entrada da doutora Ana Paula e os seus convidados para que a gente possa iniciar a nossa live. Pessoal, eu vou ter que sair um pouquinho, mas já volto já, para a gente ganhar tempo, porque a live de hoje era bem interessante. Zeca Paluiti, seja bem-vindo, irmão, prazer ter você aqui. Porque a live de hoje, só estou passando aqui já para, faltando alguns minutinhos. Aliás, o professor Max acabou de entrar, ele é um dos nossos convidados, né? E já vamos chamá-lo para que ele, na nossa live, comece a trocar umas ideias, enquanto os outros convidados não chegam, a professora Maíra e a doutora Ana Paula Bismar, né? O Max Miller vai ser um dos nossos convidados para esta live, né? Doutor Max é um dos nossos convidados para essa live, junto com a doutora Ana Paula Bismara, que já está entrando, e a professora Maíra, né? São pessoas que realmente têm uma certa, são sumidades nesta área de tributação. Maíra também acabou de entrar, vou fazer o convite para que ela venha participar com a gente, junto com o professor Max, né? A Ana Paula também. Então, os três convidados já estão aqui. Vou só esperar agora a doutora Ana Paula mandar o convite para a gente iniciar a nossa live, né? Foi feito convite para todos poderem participar, aguardando apenas a Max Miller também não pode. Poxa, que chato. Vamos ver aqui, doutora Ana Paula. Vamos convidar a doutora Ana Paula Bismara pela segunda vez aqui na tela do Jacareí TV. Doutora Ana Paula. Olá! Tudo bem, doutora? Vou chamar os outros aqui. Ótimo. Vou chamar a Maíra. Maíra, acho que a Maíra tem que fazer o convite. E o Max. Eu estou chamando os dois, mas não estão. A senhora está. Isso, o Max entrou. Olá, agora vamos... pessoal. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Opa, prazer todo nosso. Estou esperando a Maíra agora entrar também. Acho que ela tem que fazer um convite para participar. Agora ficou bom, viu, doutor? Ficou bom. Ficou bem. Ficou. Aqui, pronto. A doutora todo dia posta lá na academia, né? Agora sim, ó, tô firme e forte. Tem que manter a saúde, né, Marcelo? Senão a gente não aguenta a tributação. É verdade, é verdade. Principalmente nesse período de pandemia, tem que estar preparado para os arroxos que a vida apresenta, né? É isso aí. Já fiz o convite para a Maíra, estou aguardando ela aceitar, para que a gente possa, já tem 22 pessoas. Olha, doutor, aquela live que nós fizemos, não podia ter convidado, mas agora já estamos tendo, né? Aquela live até hoje repercute, principalmente no YouTube, no LinkedIn. A gente está... Faz o convite, Maíra, faz o convite que eu acho que entra. A Maíra não está com dificuldade de entrar aqui. Que pena. Mas até hoje repercute, né? Aqui, principalmente com os comerciantes aqui do Vale do Paraíba, muitos deles ligaram para mim, manda para mim a live da doutora Ana Paula. Então, assim, muita gente hoje também
aqui do Vale está preparado para assistir essa live. Tenho pessoas do Amazonas que participaram com a gente na cidade de Maués, a terra do Guaraná, e os empresários de lá gostaram de saber de algumas ideias aí, e hoje nós vamos fortalecer um pouco mais sobre o tema, né? Primeiramente, enquanto a Maíra não entra, queria que a senhora, a doutora Ana Paula e o doutor Max se apresentassem, dessem uma boa tarde aí para todos os ouvintes do Jacareí TV. Marcelo, quero te agradecer mais uma vez por esse convite, te dizer que é sempre um prazer estar aqui com você, com todo o público da TV Jacareí, que é super interessado, né? E eu quero me apresentar rapidamente. Então, eu sou a professora Ana Paula Bismara, sou advogada tributarista, mestre em Direito Tributário, tenho atuado como uma das juízas do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo aí nos últimos 6 anos. E, enfim, minha vida na carreira jurídica é no direito tributário e as oportunidades existem, elas estão aí. Então, estou aqui para contribuir mais uma vez aí com todo o público da TV Jacareí e as outras TVs também, né? São várias, né? São José, Amazonas, né? Eu vi que várias outras TVs compartilharam aí a live, então muito obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigado, doutora Maíra, acabou de entrar. Seja bem-vinda, doutora. Né? Olá, bom dia. Tava com dificuldade de entrar no Instagram, às vezes me dá uma bugada aqui. Maravilha. Doutor Max. Muito obrigada pelo convite. Opa, todo nosso. Doutor Max, fala para nós sobre o senhor, depois a doutora Maíra vai fazer a sua apresentação. Marcelo, primeiramente, obrigado. Quero agradecer o convite de estar aqui na TV Jacareí. Quero dizer também que eu dispenso ser chamado de doutor. Eu sou da área de marketing e vendas, né? Estou graduado em marketing. Eu atuo há alguns anos com consultorias de marketing jurídicos, né? Marketing e vendas para serviços jurídicos. Atualmente, sou um dos sócios da Abemax Educacional, que é uma escola de cursos online na área fiscal e tributária. Estou aqui para contribuir com os nossos colegas em relação às oportunidades que existem hoje em dia aí dentro da revisão tributária. Mais uma vez, obrigado pelo convite, viu? Queria marcar a presença do desembargador Dr. Luiz Alberto Dantas Filho, meu padrinho, inclusive, lá da cidade mais linda do Brasil, Natal, capital espacial do Brasil. Né? Doutora Maíra, quem é a senhora? Bom, primeiro é Mayra. Meu Deus. Muito normal, eu já estou acostumada a corrigir o pessoal, super tranquilo. Eu já corrijo mesmo quando falam certo, porque já é costume. Então, eu sou advogada tributária, né? Atuo na área há mais de 11 anos, sou professora, coordenadora de cursos da Abemax. Trabalho com empresas de Simples Nacional, lucro real, lucro presumido também, mas faço bastante restituição de tributos para empresas do Simples Nacional. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar com esses feras, né? Vamos ver o que dá, nós 4 conversando juntos. Maravilha. Então já vai a primeira pergunta, doutora Ana Paula. Explique um pouco melhor. Empresas do Simples Nacional podem mesmo restituir tributos? Então, Marcelo, esse é um tema que está bombando no mercado contábil e tributário hoje, né? Primeiro, eu digo para você que nós estamos vivendo aí uma crise econômica muito desafiante, né? Então, falar em planejamento tributário, falar em restituição de dinheiro para a empresa, é dinheiro entrando na conta da empresa, é algo que, assim, tem sido buscado, né, pelos empresários ali de maneira muito forte, porque hoje receber dinheiro na conta da empresa pode significar salvar a empresa de um fechamento, de uma falência. Então, os empresários eles estão cada vez mais tomando consciência da importância de se buscar a apuração tributária para empresas do Simples Nacional de maneira correta. E o Simples, ele é um regime que ele só tem Simples no nome, viu, Marcelo, né? As pessoas se enganam. A gente acha que o Simples é simples e ele não é. Ele tem várias sutilezas e uma delas é a não tributação de PIS e COFINS sobre alguns tipos de produtos, né? Que a gente chama aqui, né, de produtos monofásicos.
Então, basicamente, né, não vou entrar aqui, a ideia não é ser uma aula de direito tributário para o público, mas é mostrar aqui a oportunidade que existe. No regime monofásico, o fabricante ou o importador, ele recolhe o PIS/COFINS por todas as empresas da cadeia. Então, quando chega lá no varejo, que é a lojinha que a gente compra, né, que nós consumidores vamos, aquela loja, para aquele tipo de produto, não precisa recolher PIS e COFINS, mesmo que ela seja do Simples Nacional. Então, hoje, na prática, Marcelo, a gente vê várias empresas que estão pagando PIS e COFINS indevidamente. Então, esse projeto de restituição de tributos pagos, ele é um projeto, não é uma tese. Na verdade, ele é aplicar corretamente a lei vigente, que foi aplicada de maneira incorreta por, muitas vezes, desconhecimento dessas oportunidades no regime do Simples. Então, a minha resposta para você é: existe sim a possibilidade lícita de que empresas do Simples Nacional recebam dinheiro de volta, tributos que foram pagos indevidamente. E a melhor notícia que eu te dou, Marcelo, tem hoje empresas conseguindo restituir esses valores em 30 dias, Marcelo, 30 dias. Entregou o pedido de retificação da TG-DAS, 30 dias depois vem o dinheiro na conta da empresa. Então, pense como, né? Imagine aqui comigo como isso pode ser a salvação da empresa em meio a essa crise econômica que a gente está vivendo. Então, eu já deixo para você aqui a minha reflexão, a minha explicação breve sobre esse assunto. Se os convidados, o professor Max e a professora Mayra, né? Mayra. Ó, já tem a primeira pergunta aqui do Rafinha. Professora Ana, poderia, por gentileza, informar qual é a lei que permite ao SN não recolher o PIS/COFINS no monofásico? PIS e COFINS são duas contribuições sociais. A lei, são várias as leis que definem os produtos monofásicos, tá, Marcelo? E Rafinha, né? Rafinha, mas a lei que permite ao Simples não recolher o PIS/COFINS é a Lei Complementar 123 de 2006. Lá no artigo 18, se você for no artigo 18, ali na sequência, você encontra o dispositivo legal aplicável ao Simples que permite que ele exclua essa receita da tributação. Aí, para você saber exatamente o que não pode, o que não precisa ser tributado, você precisa conhecer todas as leis ordinárias que prevêem os produtos monofásicos. Se os convidados também quiserem acrescentar ou fazer alguma pergunta, também está liberado aí, viu, gente? Bom, pegando um gancho aqui na fala da professora Ana Paula Bismara, a gente percebe que no cenário que nós estamos vivendo hoje, Marcelo, mais do que nunca foi tão importante como agora restituir créditos, né? Num cenário onde as empresas estão, muitas empresas, né, do Simples Nacional estão fechadas, né? Restaurantes fechados, né? Autopeças fechadas. Imagina o empresário ter plenas condições de restituir créditos de maneira 100% lícita, né? Sem ali infringir, valer a lei, ter a chance de restituir créditos, né? Então, a revisão tributária no Simples é uma baita oportunidade para trazer caixa para as empresas, como muito bem a professora Ana Paula colocou, né? Para salvar muitas empresas, né? Imagina um empresário que está com dificuldade, que está com baixo fluxo de caixa, ou que já está fechado há muito tempo, né? Poder restituir aí 40, 50, 100 mil reais em créditos pagos indevidamente nos últimos 5 anos, né? O que isso pode representar de fôlego para o empresário, né? Então, nosso papel aqui como profissionais da área é conscientizar os profissionais que precisa haver uma mudança de mentalidade, né? Muitos profissionais ainda têm receio de buscar os seus direitos, né? E os projetos de revisão tributária são projetos onde simplesmente nós vamos fazer valer a lei, né? Não são discussões, né? Você não vai discutir judicialmente, muito pelo contrário. O profissional que vai executar os projetos de revisão fiscal vai simplesmente fazer valer a lei. Então, a gente precisa que haja uma mudança de mentalidade por parte dos empresários, que eles possam buscar essas oportunidades que estão ali à sua disposição, né? Que podem salvar realmente as empresas.
A Home Angels, aqui de Jacareí, ele pergunta, para empresa de serviço existe que não tem produto? Existe algum meio de reduzir o Simples Nacional? A professora Mayra, ela conhece bastante sobre apuração no Simples, né? E ela sempre fala de oportunidades de redução da carga tributária para prestadores de serviço, né? Os produtos monofásicos, Marcelo, eles são produtos mesmo. Então, basicamente, esse projeto se aplica para empresas que são do comércio de mercadorias monofásicas. Mas nós temos oportunidades que envolvem os prestadores de serviço, né, Mayra? Você está conseguindo conectar? Se você puder comentar essa questão aí. Agora acho que voltou. Isso, de benefícios que você vê para prestadores de serviço. O que você ensina geralmente na sua formação, Mayra? Então, prestadores de serviços têm a relação da segregação correta das receitas, né? Muitas das vezes deve ser tributada em um anexo e é tributado no anexo errado. Então, a gente tem essa segregação, principalmente quando um prestador de serviço ele também vende mercadoria naquele serviço que ele presta. Por exemplo, um caso que é bem comum, que o pessoal conhece um pouco mais, é o centro automotivo mesmo. O centro automotivo, ele tem a parte da prestação de serviços, mas ele também se utiliza de peças dentro daquela prestação de serviços. Então, essa prestação de serviço deve ser segregada a receita, né? Separada essa receita. E os produtos, eles devem ser tributados no anexo do produto. Essa segregação correta, além de evitar uma autuação, também acaba reduzindo a carga tributária. Mas tem muita discussão quanto ao recolhimento de ISS, ICMS, confunde. Eu falo bastante, por exemplo, sobre as gráficas, né? Que as gráficas têm no anexo de comércio, tem no anexo de serviço, tem no anexo de comércio, excluindo, no anexo de indústria, excluindo o ICMS, incluindo o ISS. Então, assim, o simples é só no nome mesmo. A gente sempre tem análise, auditoria que faz nas empresas prestadoras de serviços e a gente sempre encontra alguma apuração incorreta ali. Doutora Maíra, quais os tipos de empresas podem restituir tributos? Olha, nesse caso de PIS/COFINS monofásico, a gente vai pelos produtos, né? Tem alguns segmentos, é claro, que vendem mais esses produtos, então acabam restituindo muito mais. Aí eu cito alguns exemplos, como perfumaria, né? Essa parte de cosméticos, a parte de mercado também tem bastante coisa, centro automotivo, revenda de baterias, revendas de pneus. Essas áreas são bastante as restituições que a gente tem, mas a gente sempre tem que lembrar que não é o segmento em si, tá? Pode ter um segmento totalmente diferente, mas ele vende, por exemplo, pneu. Aí o pneu, como ele é um produto monofásico, ele vai ser monofásico. Lembrando que o regime monofásico não é um benefício fiscal, né? Então, a gente não tem nenhum tipo de discussão. A professora Ana Paula falou disso, o Max falou disso. Não tem nenhum tipo de discussão. É simplesmente porque a indústria já recolheu aquela alíquota e não deve recolher de novo. Então, por isso que a gente faz essa segregação e a restituição desses valores. Eu vejo, Marcelo, só um comentário. Os advogados estão dizendo aqui, precisamos conhecer a Abimax. Isso aí. Na Abimax, né, Marcelo, a gente tem formações que ensinam os profissionais a fazerem projetos para restituir esses tributos, viu, Marcelo? Do começo ao fim, desde o primeiro passo, desde o primeiro relatório, qual relatório você tem que pedir para o seu cliente, quais análises e cuidados você tem que ter, aonde que você pode ser pego, né, na armadilha do projeto, pontos que você precisa ali ter atenção para não entregar uma informação errada para o fisco. Enfim, a gente tem aqui na Abimax vários casos de sucesso de alunos que não conheciam nada dessa parte, mas que estão estudando com a gente, eu e a professora Mayra, a gente pega na mão mesmo, né, Mayra? Vamos caminhando juntos ali com o aluno para que o aluno realmente consiga implementar o projeto e ter o resultado financeiro, né? Só para comentar com você, Marcelo, semana passada eu recebi uma proposta, né? Recebi, né? Foi compartilhado comigo uma proposta de um profissional cobrando 35% de honorários
sobre o ganho econômico em projetos dessa natureza. Então, você imagine comigo, Marcelo, peguei um projeto, restituí 100 mil reais para o meu cliente e fico para mim de honorários 35 mil reais. Pensa num único projeto. Isso daí salva a empresa, porque a empresa recebeu 75 mil em conta, e também salva a vida do profissional, né? Que também está passando pela crise econômica, e 35 mil reais na conta não é pouca coisa, né, gente? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O pessoal está dizendo que tá baixo, meu áudio? Economia... Tá fazendo um barulho estranho. Não é o meu, não. Só um comentário aqui. Sim. Só tem um comentário aqui bem interessante. A Lua Sena, sendo especialista de revisão tributária, precisa ser um profissional com CRC ou OAB. Não necessariamente, né? Você fazendo a formação e sendo especialista nessa área, você não precisa ter CRC, nem OAB, nem especificamente nenhuma área. Você precisa entender de como fazer a restituição dos monofásicos. Uma outra pergunta aqui da Alice Martins. Empresa do Simples Nacional, ramo de atividade PET, tem algum benefício? Quer responder, Mayra? Eu ia ver essa pergunta mesmo. O ramo PET tem sim, porque dentro do ramo PET tem tanto a parte de perfumaria, que são os shampoos, os condicionadores, né, de cachorro, alguns produtos, né, de perfumaria, e também os medicamentos. Então, esses produtos, eles podem ser restituídos e vendem no ramo de PET. Armando Contabilista fala que muitos empresários têm receios de pleitear esses créditos, apesar de legítimos, por entender que a empresa está abrindo as portas da empresa para fiscalização. E aí? Quer comentar, Mayra? Ou você quer deixar comigo? Então, a gente sempre comenta, né? Até vou querer um adendo seu, Ana. A gente sempre fala o seguinte, eu sempre escuto, né? Sempre ouço assim, mas vai acender uma luzinha lá na Receita Federal? Gente, não existe luzinha. Vamos começar por aí, não existe luzinha. Quem faz essa análise são setores diferentes de fiscalização. E ainda assim, o que eles vão analisar é relacionado ao seu pedido de restituição. Não tem a ver com outras fiscalizações que poderiam vir a ter, né? Na verdade, se vocês... Marcelo, outras coisas chamam mais atenção do fisco do que o pedido de restituição de PIS e COFINS, tá? Quero dar um exemplo para você aqui, né? A gente pode até marcar uma live depois, Marcelo, sobre infrações cometidas por empresas do Simples, tá? Já fica aqui para você a dica. Mas uma coisa que tem muita gente que vai me ouvir aqui vai sentir, poxa, parece que a professora Ana falou comigo. Comprar e vender sem nota. Comprar e vender sem nota chama mais a atenção do fisco do que um pedido de restituição de PIS e COFINS. Porque o pedido de restituição de PIS e COFINS, ele é lícito, ele só aplica a lei. Aplicar a lei não pode ser motivo para se chamar a fiscalização. Agora, comprar e vender sem nota, pode levantar. Só para você saber, dentro da Cefaz estadual, né, no estado, existem relatórios que confrontam o valor das mercadorias compradas e o valor das mercadorias vendidas. Se existe uma discrepância grande entre esses valores, levanta um alerta para o fisco de que tem algo errado com essa empresa. Então, assim, se o empresário realmente tem medo, né, dessa questão da fiscalização, ele deveria, antes de ter medo de um pedido de restituição de PIS/COFINS, ele deveria ter medo das próprias decisões que ele toma, de comprar e vender sem nota, porque é essa decisão que o coloca exposto para o fisco, tá? Mas uma coisa que eu quero só para finalizar, né, Marcelo, eu sempre penso o seguinte: se você é empresário e você sonega tributo, sua vida deve ser sempre angustiante. Por quê? Porque a qualquer momento, todo aquele seu suor, seu empenho, toda a dedicação que você teve para construir a sua empresa, né, formar o seu mercado, ganhar mercado, formar sua marca, pode vir abaixo por um auto de infração do Estado de São Paulo, por exemplo, em ICMS, né? Então, o que eu digo? Se você tem clientes que são sonegadores,
né, compram, vendem sem nota, não pagam o tributo. Na verdade, você tem que mostrar para esse empresário o quanto a vida dele mudaria se ele estivesse dentro da conformidade fiscal. Eu tenho certeza de que os empresários que nos ouvem, eles querem que a atividade, que a empresa dele tenha durabilidade. Ninguém trabalha, ninguém coloca o suor na empresa para que ela acabe. A gente quer que aquilo se mantenha, que tenha continuidade, que novas gerações da família possam gerir, que gere um patrimônio para a família, para a pessoa. Então, assim, o que eu digo? Nós precisamos mostrar para o nosso empresário, para o nosso cliente, que a atividade dele só terá sucesso se ele estiver em conformidade fiscal, que não vale a pena sonegar, porque aquela empresa que ele batalhou tanto para construir, ela pode ruir com um único auto de infração. Quando ele toma consciência desse aspecto, ele pode tomar melhores decisões, a meu ver. Então, é um pouco nesse sentido, essa questão de fiscalização, abrir fiscalização, né? Ana, a S. Fernandes comentou aqui, né, que além de que a empresa é fiscalizada diuturnamente por programação e não mais por um servidor de forma manual, né? Então, o empresário precisa ter em mente, pessoal, que hoje em dia todas as fiscalizações elas acontecem de forma digital, né? O fisco cruza todas as informações. Então, eu diria, aí professora Mayra, professora Ana, me corrijam se não fizer sentido, que é impossível você fugir do fisco, né? Simplesmente porque o fisco tem todas as informações na mão. Então, se o fisco quiser realmente fiscalizar as empresas do Simples Nacional, e isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e o empresário que não está em conformidade, que compra e vende sem nota fiscal, ele está construindo um castelo de areia, né? Que infelizmente mais cedo ou mais tarde pode ruir. Então o que eu digo é impossível não olhar o fisco, né? O fisco é igual o Big Brother, né? Está nos assistindo o tempo inteiro, né? São aqueles olhinhos ali que está vendo os empresários o tempo inteiro. Então é impossível, não se engane, né? Você que é empresário, não se engane achando que o fisco não está vendo, porque as informações estão ali e se ele quiser autuar, com certeza ele vai autuar e mais cedo ou mais tarde você pode, infelizmente, receber uma auto-infração aí que pode levar parte do seu patrimônio, pode talvez até quebrar a empresa, né? Lembrando que o crime não compensa, né? Olha, você pode ver a prova agora, né? Tem muita gente que está com os cabelinhos em pé, né? Teve empresários que pegaram aquele auxílio emergencial, se lembra disso? Tem muito político. Aqui em Jacareí teve um candidato a prefeito que pegou o auxílio emergencial. Aí vai chegar agora na confrontação do imposto, tem que devolver. É chato. Né? O crime realmente não compensa. Mas eu queria falar, já que vocês estão falando que o empresário ele pode ter direito a essa restituição, eu queria saber de vocês qual o impacto dessas restituições para a empresa do Simples Nacional. Na minha visão, o maior impacto, aquele mais significativo, especialmente nesse momento de crise econômica, Marcelo, é o fato dela injetar capital. É o retorno de dinheiro mesmo para a empresa. E esse dinheiro ele vai poder ser usado para você comprar um estoque novo, para você pagar os funcionários, para você reinvestir na empresa, né? Às vezes até abrir um novo estabelecimento, enfim, aproveitar a oportunidade porque você fica capitalizado, né? A empresa tem dinheiro em mão. Então, isso é significativo. Esse é o maior impacto na minha visão, né? Doutora, a senhora deixou uma pulga atrás da orelha na nossa última live, né? A senhora falou que tem empresários, a senhora desculpa a minha ignorância na formulação dessa pergunta, a senhora falou que tem empresários pagando imposto em duplicidade, certo? Imposto monofásico, é pago apenas lá onde é produzido. E esse imposto que é pago em duplicidade, ele vai para onde? O governo, se o dono do comércio não for atrás, o governo fica fazendo o que bem entendeu ou esse dinheiro fica perdido? Então, sua pergunta é interessante, né, Marcelo? Um ponto que eu acho importante a gente já
alinhar aqui. Quando a gente fala de PIS e COFINS, nós não estamos falando de impostos, tá? Nós estamos falando de contribuições sociais, que é um tipo de tributo. Então, se a gente for ser bem preciosista com a terminologia jurídica, né, legalista, a gente teria que chamar PIS e COFINS de tributos, que da espécie contribuições sociais. PIS e COFINS são duas contribuições sociais que são um pouquinho diferentes dos impostos em si. Imposto de renda, né, ICMS, esses são impostos. PIS e COFINS têm uma natureza um pouco diferente. Então, só para trazer esse conhecimento aqui, PIS e COFINS são tributos que têm destinação específica. O que significa? Eles vão para um caixa da União, né? É a União que é o sujeito ativo, e esse caixa ele é utilizado para previdência social, por exemplo, PIS abono, sabe o PIS abono que o pessoal recebe, né, anualmente? Esse PIS abono ele é pago através da arrecadação do PIS. A COFINS ela é destinada também à saúde. Então, investimentos públicos em saúde. Mas, respondendo a sua pergunta, pagou em duplicidade? Pagou e não precisaria ter pago? Fica no caixa do governo. O governo usa aquele valor até que o empresário tome consciência de que ele está pagando errado e ele peça a restituição daquilo que foi pago indevidamente. Ele pode pedir essa restituição desde o início, desde que ele começou a trabalhar? Não. Ele só pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Então, imagine aqui comigo que tem uma empresa do Simples, do ramo de autopeças, que está pagando PIS e COFINS e não precisaria pagar. Já essa empresa já está em andamento, em atividade há 10 anos. Ela vai poder pedir restituição dos 10 anos? Não. Ela vai perder 5 anos e ela só vai poder pedir essa restituição dos 5 anos mais recentes, que é o que a gente chama de prazo decadencial. E esses outros 5 anos, para onde vai? Fica para o governo, né? É como se legitimasse aquele recolhimento, né? É como se ele estabilizasse e aquela situação do pagamento indevido se tornasse imutável, né? Não pode ser modificada. Então, por isso que é importante que a gente tome consciência hoje, porque a cada mês que passa, sua empresa está perdendo um mês lá que ultrapassa os 5 anos. Aquele pagamento está ficando consolidado e você não vai ter como rever ele mais. Por isso, correr, né? Correr para você revisar dentro da sua empresa se você está pagando certo ou não. Queria dar boas-vindas a DV.Carnaúba. Deve ser lá de Carnaúba dos Dantas, lá no Rio Grande do Norte, a minha terra-mãe. Beijão, pessoal de Carnaúba dos Dantas. Professor Max, agora é para você essa bomba aí. Bem. Quais os riscos a empresa, ela solicitando esse Simples, essa revisão do Simples, ela pode ser fiscalizada? Olha, essa pergunta, Marcelo, ela é para a professora Mayra Silvestre, que é a nossa especialista em revisão. Eu vou poder contribuir com os nossos colegas aqui em relação a estratégias de prospecção desses clientes, como que eu abordo o empresário, o que eu preciso falar para ele. Eu vou jogar a bola aqui para a professora Mayra Silvestre para ela falar um pouquinho dos riscos aí. Marcelo, repete a pergunta, por favor, que travou bem na hora que você falou. Muito bem. A pergunta que eu fiz qual o impacto, quais os riscos, né? A empresa, ao solicitar essa revisão, ela pode ser fiscalizada? Olha, o que a gente deve levar em consideração é que a gente precisa entender da legislação, entender como fazer esse pedido de restituição, né? E a empresa, ela tem que levar em conta que ela precisa ter organizada a parte contábil dela, fiscal, né? A gente, infelizmente, tem alguns casos em que não tem a nota fiscal de entrada, não tem a nota fiscal de saída. Aí fica bastante complicado porque a gente não consegue fazer essa análise. A restituição dos monofásicos é relacionada a produtos. Então, a gente precisa comprovar quais são esses produtos vendidos e quais eram os valores, né, vendidos para essas pessoas, qual foi o valor que a gente se utilizou para recolher essa tributação. Se ele se corre risco de ser fiscalizado em relação, por exemplo, à informação incorreta de receita, né, aquele famoso que não acontece no Brasil, é só na Suíça, mas algumas empresas, né, elas podem sonegar,
a gente tem sempre que tomar o cuidado seguinte: se as notas fiscais de saída correspondem ao valor de receita informado mensalmente, não há problema nesse sentido, tá? Porque o que foi informado está comprovado através das notas fiscais emitidas. Então, se for feito corretamente, não há qualquer tipo de risco, porque a gente não está discutindo alguma coisa, a gente está pedindo de volta um valor que foi pago indevidamente. Então, não tem essa coisa de fiscalização porque pediu, nada disso. Tanto é que é tudo sistematizado, né? Fica lá no sistema a informação de que foi deferido, que vai ser restituído, quando restitui já sai a informação automaticamente. Então, são formas de restituições bem tranquilas e que não tem nenhum tipo de problema quando feito corretamente. Isso a gente precisa sempre ser incisivo, né? E que deve ser feito corretamente essa análise dos produtos, dos NCMs, entender a legislação, para que a gente possa fazer a restituição e nosso cliente, ao invés de receber uma quantia alta, ele vai acabar correndo risco de fiscalização por esse motivo. Tá? Mas o risco é relacionado ao trabalho técnico e não outros riscos aí nesse sentido. Contabilidade Oliveira faz uma pergunta a vocês. Vocês usam algum programa específico para fazer segregação dos monofásicos ou usam do próprio cliente através de classificação de NCN? Ou usam alguma planilha Excel? Marcelo, você quer? Isso é uma pergunta bastante recorrente, né? Pode falar, Mayra. Essa é uma pergunta bastante recorrente entre os alunos. Mas a forma que a gente ensina, por exemplo, na formação, tanto eu quanto a professora Ana Paula Bismara, fica bastante simples de identificar os produtos e é direto em planilha de Excel. Lembrando o seguinte, a gente até tem sistemas que fazem isso, mas o trabalho técnico é desenvolvido pelo profissional. Então, o sistema, ele pode até auxiliar em algumas coisas, mas aquela análise do produto, da descrição, do NCM, é feita pelo profissional. Então, a gente precisa entender para poder fazer corretamente. Aí faz por planilha de Excel, é bem tranquilo. Outra coisa, o tema está muito bom, mas eu queria fazer uma... Eu elaborei 5 perguntas, tá? E a última é essa, né? Eu gostei do tema, eu sou advogado, eu sou contador, e eu quero saber como abordar um empresariado para projetos deste tipo. Aí agora é comigo, Marcelo. Eu estou até pensando uma ideia aqui, se vocês me permitirem depois, a gente trazer uma captação de clientes aí, aqui da região nossa, aqui de Jacareí, talvez lá do Rio Grande do Norte, minha terra, para que vocês possam ajudar esses parceiros a recuperar isso aí, se vocês aceitarem também. Muito bom. Eu já te antecipo que eu aceito o desafio. E eu vou te dizer que essa pergunta eu gastaria aí talvez não só uma live, mas várias lives para te responder. Mas eu diria, as dicas que eu poderia compartilhar com vocês aqui, você que é contador, que é advogado, né, que deseja prestar esse serviço, é que a gente precisa entender que você, como consultor tributário, né, que quem vai desenvolver esse serviço é um consultor tributário. Você precisa se apresentar para o empresário como consultor tributário, né? Você precisa entender de técnicas de vendas, entender de negociação. E aí eu trago um elemento importante aqui para a nossa conversa, Marcelo, sobre a importância dos profissionais da área contábil, da área jurídica, de desenvolverem competências, desenvolverem conhecimentos, não só na nossa legislação tributária, como também aprender a vender os serviços, né? A gente, infelizmente, nas nossas graduações aí em Direito, em Contabilidade, existe uma carência em matérias como gestão, vendas, marketing, que são os conteúdos que, na verdade, vão trazer clientes para você, né? De nada adianta você ser um profissional super técnico, super qualificado, mas você não conseguir convencer o seu cliente, né? Vender é convencer. Né? Para a gente convencer, a gente precisa persuadir, né? Então eu diria que vender é convencer e persuadir. Então você precisa primeiro se portar para o empresário como consultor tributário, né? Deixar claro para o empresário que o que você está levando para ele é uma solução
que não vai trazer risco para ele, que vai ser feita de maneira segura, né? Você precisa demonstrar a sua autoridade para o empresário, né? O empresário conversando com você, ele precisa ter em mente que você é a pessoa mais qualificada para executar aquele serviço, né? E aí, quando a gente fala de conversar com o empresário, a gente precisa entender que o empresário, muitas vezes, entende muito pouco da legislação. Então, não adianta você ir com a linguagem muito técnica, onde ele vai ter dificuldade de compreensão. Então, a dica que eu dou é: desenvolva argumentos fáceis de serem compreendidos pelo empresário, faça perguntas, né? Entenda o cenário atual do empresário, né? Quem pergunta certo, né? O consultor tributário que sabe fazer as perguntas certas é aquele que vai conseguir ter êxito nos projetos. Então, primeiro, você precisa tirar da cabeça do empresário os medos, as inseguranças, né? Você vai precisar lidar com as objeções, porque uma das primeiras perguntas que o empresário vai fazer para você é: e se eu fizer esse projeto, eu vou atrair o fisco? Você vai precisar ter uma linha de argumento convincente para dizer para ele que não, que na verdade você está fazendo valer a lei, que ele precisa ir atrás dos direitos dele, né? Que ele não está fazendo nenhuma discussão judicial, simplesmente é fazer valer a lei, né? Você precisa romper esses medos. Então, você precisa ter argumentos na ponta da língua. Quando eu digo na ponta da língua, é decorar realmente esses argumentos, para que quando você esteja na frente do empresário, você não fale nem de mais e nem de menos, né? Você fale na medida certa. E aí, em uma conversa inicial, o empresário precisa falar mais que você, né? Não adianta você sair falando para ele várias coisas sem entender direito a dor dele, né? Então, eu diria que você precisa entender qual está sendo o desafio que ele está enfrentando hoje em relação à parte tributária, quanto que os tributos representam ali para ele hoje nos negócios, né? Como que está o fluxo de caixa da empresa. Então, fazer perguntas para o empresário vai ser crucial para você conseguir dar um fechamento no final, né? Você vai ter que lidar com objeção de preço, pode ser que ele questione o preço que você está praticando. Então, vendas é negociação, né? Persuasão. Então, eu diria, na parte comercial, a gente chama de script de vendas, Marcelo. Script de vendas é uma espécie de roteiro, onde você escreve ali o roteiro que você vai conversar quando você estiver com o empresário e tenta trazer ali os elementos que vão ser mais interessantes para ele, né? Um exercício que a gente pode fazer é se colocar no lugar do empresário, né? O que o empresário quer? Ele quer ter oportunidade de caixa, ele quer pagar menos tributo de maneira lícita. Então, ele precisa ver em você o profissional qualificado para fazer isso. Então, você precisa, primeiro, se apresentar, né? Se apresentar como uma autoridade, né? Contar a sua história, né? Você que é contador, que é advogado, né? Realmente, ele precisa ver em você uma saída ali, né? Depois, eu diria, saber lidar com as objeções, né? Saber gerar o timing certo ali, dar o fechamento para ele. Muitas vezes, alguns profissionais querem fazer projetos nessa área, só que acabam não investindo tempo em uma das partes que são mais cruciais, que é a conversa ali com o empresário. O que você vai falar para o empresário precisa ser pensado antes, né? Precisa ser estratégico, né? E aí, às vezes a gente vê algumas pessoas falando: crise, né? Tá tudo fechado, como que eu faço? Eu diria que nós estamos no melhor cenário para prospectar empresas do Simples Nacional. Imagina um restaurante lá que está fechado, você poder falar com o empresário e propor para ele oportunidades reais ali de restituir crédito, né? Então, hoje tem várias formas de prospecção, né? Nós estamos aqui numa chamada por vídeo, mas o que te impede de identificar o empresário, marcar com ele uma reunião por vídeo, apresentar ali uma alternativa viável para ele e fechar um negócio, né? Eu diria, sugestão que eu posso dar para vocês é: proponha para o empresário uma análise documental, onde você vai solicitar para ele alguns documentos, vai verificar se existem as oportunidades de restituir crédito e qual a média de créditos que ele pode restituir. Essa análise inicial, para quem já domina o assunto, para quem sabe fazer projetos de revisão tributária, ela é muito simples de ser feita. Então, com alguns documentos da empresa e mais algumas informações, você já consegue identificar se existem oportunidades ali. Então, você pode recomendar para o empresário fazer um diagnóstico inicial sem custos para ele.
E aí, a partir desse diagnóstico, você identifica as oportunidades e aí sim, você vai até ele com uma boa notícia, né? Com a notícia que ele quer ouvir. E aí, gente, quando a gente fala de trazer caixa para as empresas, caixa inesperado, né? É comum a gente ver os profissionais que prestam esses serviços cobrar 30% sobre o valor do crédito restituído, né? 35%, nós já vimos casos aqui na Bemax, né? Então, vai depender muito do valor total a ser restituído, mas essa margem ela costuma ser muito atrativa para quem está prestando o serviço, né? Então, as sugestões que eu dou são essas. Eu diria algo a mais, né? Desenvolva relacionamentos, né? O profissional da área contábil precisa desenvolver relacionamentos com empresários. A gente tem aí as associações comerciais, né? A gente tem as redes sociais como uma ótima ferramenta para nós nos posicionarmos, né? Nas redes sociais você precisa se posicionar como autoridade, né? Você precisa fazer lives, produzir conteúdos, né? Quando eu digo também as parcerias, né? As associações comerciais são uma grande porta para você ter acesso a esses empresários, né? De repente desenvolver uma palestra, uma mini aula ali falando das oportunidades. Então, existem muitas chances aí de fechamento. Os empresários estão sedentos pelas oportunidades. E o que a gente precisa fazer é não ir para a guerra com as ferramentas inadequadas, né? Quando a gente vai para o mercado vender serviços tributários, a gente precisa entender que nós estamos indo para uma espécie de guerra, né? Onde a gente vai concorrer com outras empresas, onde a gente vai concorrer ali com o não dos nossos clientes, né? Muitos clientes vão dizer não. Você não deve ir para essa guerra com as armas inadequadas. Por que adianta você ir para uma guerra com um pedaço de pau, né? Você precisa ir para uma guerra com uma metralhadora carregada. E essa metralhadora carregada são os argumentos, né, que você tem de mais valioso para você fechar negócios, serviços tributários, são bons argumentos, né? Uma dica para você que está iniciando, que está caindo de paraquedas nesse assunto é: faça pesquisa de concorrência, né? Procure aí na sua região ou no próprio Google mesmo empresas que já fazem serviços tributários e aí identifique, entre em contato com essas empresas e faça um cliente oculto, né? Entre em contato como se você fosse um cliente de uma empresa buscando serviços tributários e registra tudo que a pessoa fala para você, para que você consiga ali entender como que o mercado está abordando hoje. O que eu posso fazer para melhorar? O que essa empresa me abordou? O que foi legal que elas falaram, né? Como que eles abordam os clientes? Como que eles contam a história da empresa, né? Você, como prestador de serviço, você precisa ter uma história. Você precisa ter cases para contar, né? Se você é alguém que já está no mercado. Você precisa levantar depoimentos, né? De outros clientes que você já possui. Esses depoimentos são provas sociais, né? Para todos os seus clientes entenderem que você é um profissional competente, que pessoas já estão tendo resultados através dos seus serviços. Bom, eu vou abrir aqui para as professoras contribuírem também, porque senão eu embalo aqui, como eu te disse, 3, 4 lives para a gente responder essa pergunta. Inclusive, você falando aí, eu me lembrei da ponte, né? Eu fui encarregado de vendas nas Casas Bahia e era responsável por treinamento de uma equipe de quase 5.000 vendedores, né? E a gente usava muito a ponte, né? E você estava falando, eu estava vendo onde eu poderia encaixar a ponte aí. Né? Você falou da abordagem, né? A ponte, na verdade, quando a gente pensa ponte, a gente pensa ligação de extremos, né? Ele liga um lugar ao outro. Então, assim, a ponte, na verdade, também é uma técnica de vendas que vai desde a abordagem ao estender o relacionamento, né? Aborde o cliente, aborde positivamente, pesquisa o cliente, ofereça benefícios que venham fazer esse cliente se interessar pelo seu produto, negocie, neutralize as objeções, tome a iniciativa de trazer esse cliente para você e estenda o relacionamento. Olha eu querendo também aqui, no meio do doutor, querendo falar alguma coisa assim. Mas, meditando aí, onde eu poderia encaixar a ponte, porque eu acho que hoje essa matéria e esse intuito de trazer renda para um empresário que hoje está humilhado por ver seu comércio fechado, não poder trazer o sustento para a sua família, eu acho que esse projeto ele vem ao encontro dessa necessidade
desse empresário. Por isso que eu tenho interesse, tá? Depois você me chama no WhatsApp aí pra gente conversar. Ah, maravilha. Ontem eu estava numa live, Marcelo, e eu falei algo que... Tá todo mundo falando nela, 7 horas da noite, não foi? Foi. E aí me veio algo aqui que você colocou agora. Gente, existe um propósito muito forte por trás disso, né? E você precisa entender que qual o propósito seu como consultor tributário, né? Levar mais, como é que eu posso dizer? Esperança para os empresários, né? Levar chances aí de caixa. Então existe um propósito muito positivo por trás disso, né? Mas não se engane, você ter sucesso como vendedor de serviços tributários, né? Que esse é o termo mesmo. Você precisa desenvolver essas habilidades e você precisa ser alguém que enxerga o copo meio cheio, sabe, Marcelo? É porque assim, ó, a gente vê muitas pessoas às vezes se queixando, né? Vendo o copo meio vazio, focados na negatividade. Infelizmente, a gente tem que se queixar pelo cenário que a gente está vivendo, é um cenário triste. Realmente. Só que sim, existem oportunidades, existem profissionais que estão colhendo frutos maravilhosos, que estão vivendo a contramão do que a gente vê no mercado, né? E o que a gente precisa fazer é, enquanto alguns estão se queixando, né? Outros precisam estar consolando essas pessoas que estão se queixando, né? E o nosso papel como profissionais que estão vendendo serviço tributário é consolar essas pessoas, trazendo soluções ali para elas. Eu só queria contar uma historinha, doutora, me permite. Tinha 2 representantes da Zona Franca de calçados, lá de Franca, e eles foram mandados para a Índia para vender sapatos. Aí os 2 chegaram no mesmo lugar e viram 2 situações. Lá não se usa sapato, todo mundo descalço. Aí o representante desanimado ligou para a empresa, olha, perdi a viagem, o pessoal aqui não usa sapato, todo mundo usa o pé no chão mesmo. Já o outro ligou e falou, olha, tem uma notícia maravilhosa para você. Você não acredita, o pessoal não conhece o benefício de usar sapatos para andar no chão quente. Então, já imaginou o sucesso que nós vamos ter aqui? 2 pessoas, 2 cabeças e pensaram diferentes. Agora é com vocês, falei demais. É isso aí, Marcelo. A sua história aqui fez total sentido. Então, enquanto alguns veem apenas situações ruins, né, na economia, a gente tem muitos profissionais que hoje estão vendo oportunidades, né? Então, esses desafios econômicos estão fazendo com que os empresários repensem os custos que eles têm dentro da empresa, e o custo tributário a gente sabe que é muito impactante na empresa. Então, os profissionais que hoje estiverem capacitados, com responsabilidade para apresentar projetos dessa natureza, eles têm chances magníficas. Eu costumo dizer que nunca antes na história do Brasil a gente teve tantas oportunidades para o público que está capacitado para atuar no direito tributário. Marcelo, nunca antes o empresário precisou tanto de contadores, de advogados tributaristas, de consultores tributários. Esse é um mercado que está, assim, bombando, porque o empresário, agora, ele precisa desse suporte, desse profissional. Não é mais uma escolha. Antes, a gente até poderia dizer, não é o meu momento. Não, mas agora é o momento. Ou é agora, ou não é mais. Ou ele tem o suporte de um consultor tributário que possa reduzir a carga tributária, ou ele fale, ou a empresa dele fecha. Então, eu volto a dizer, profissionais que queiram se capacitar, né, que queiram estar ali preparados para essa demanda do mercado hoje, Marcelo, precisam colar na gente. Então, eu quero aqui já dar uma sugestão. Pessoal, vocês têm aí o nosso perfil. Tem o meu perfil, que é o Ana Paula Bismara, tem o perfil da professora Mayra e o perfil do professor Max. Nós 3 compartilhamos conteúdo diariamente na área tributária. Então, se você quiser, já fica aqui o meu convite. Entrem ali no nosso perfil, né? Se você clicar ali no nome do Jacareí TV, você consegue já curtir os nossos perfis também. E daí você passa a se inteirar um pouquinho mais das oportunidades tributárias que hoje existem no mercado. Eu acho que vai ficar para trás o profissional que não nadar nessa onda, que não pegar essa onda, entendeu? Vai ficar para trás o profissional que ficar inerte e ele deixar passar a oportunidade, né? Então, eu vejo hoje como a área tributária uma das melhores áreas para a gente atuar hoje e com a demanda, porque hoje é um momento, entendeu? É que nem quando viraliza, sabe quando viraliza a compra de um produto,
hoje viralizou você fazer um planejamento tributário lícito, porque as empresas, elas não é algo mais que elas podem escolher, é algo que elas precisam para que elas sobrevivam. É mais ou menos quando você ser internado no hospital e você precisar de um equipamento. Hoje não é uma escolha. Ou você faz uma revisão tributária e ajusta a sua carga tributária, ou muito provavelmente você vai fechar a sua empresa. Então, não existe momento melhor para você abordar o empresário do que agora. E, professora Ana, Quero surfar nessa onda aí. eu quero aproveitar a oportunidade, vocês aqui que estão nos assistindo, para fazer um super convite. No dia 3 de abril, eu, professora Ana, professora Mayra, vamos fazer um super curso 100% online gratuito, imersão prática na recuperação de tributos no Simples Nacional, onde nós vamos trazer como que você pode, na prática, desenvolver esses projetos, como que você prospecta o cliente, quais as estratégias de marketing e vendas que você pode executar. Então, é um curso totalmente online, totalmente gratuito, um curso que vai acontecer ao vivo dentro da plataforma Bmax. Então, se você quer aprofundar um pouco mais esse assunto, se você quer ficar por dentro de todas as oportunidades que existem dentro do Simples Nacional, porque existem outras também, além da revisão tributária, né, professora Mayra? Existem oportunidades de você desenvolver consultoria tributária, existem os benefícios fiscais, então tem vários pontos no Simples Nacional que precisam ser observados. E nesse curso gratuito, Marcelo, vão ser 4 horas de conteúdo ao vivo, uma verdadeira imersão em um sábado, onde a gente vai detalhar esse assunto. Eu, em especial, posso falar pelos assuntos que eu vou tratar na formação. Eu vou falar sobre estratégias de marketing dentro do código de ética. Vou falar de estratégias de vendas e negociação. Vou falar sobre como que você desenvolve um script, né? A professora Ana vai tratar das oportunidades. A professora Mayra vai falar sobre como executar na prática o projeto de revisão. Então, é imperdível, né? Se você ainda não está inscrito nesse evento gratuito, lá no link, na bio, no perfil da professora Ana, no perfil da professora Mayra, no meu perfil, nós temos lá o link na bio, onde você pode clicar para fazer a sua inscrição, né? E a gente vai se encontrar, vai detalhar esse assunto no dia 3 de abril. Manda pra gente que a gente também vai divulgar no Jacareí TV, tá bom? Ah, maravilha. Muito bom. Aí. Pessoal, eu acho que a nossa live também já vai aparecer o cronômetro. Aquilo ali é terrível. Mas eu gostaria que vocês dessem suas considerações finais. Tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. E depois, não esqueça de ligar para mim para a gente trocar umas ideias aí. Estou com as ideias em mente. Muito bom. Tá aí, Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite, dizer que eu fico sempre à disposição para outros convites dessa natureza. É um prazer estar aqui. E vou encerrar a minha fala só dizendo para você o seguinte: se você tem clientes que são farmácias, que são pet shops, lojas de maquiagem, cosméticos, autopeças, centros automotivos, lojas de pneu, distribuidoras de gás, posto de combustível, loja de conveniência, mercadinho, supermercado, bar, restaurante. Olha só, infinidade. A pessoa tem que assistir de novo a live para anotar tudo, Marcelo. Se você tem clientes, conhece o empresário, está próximo, frequenta o bar, não importa. Se você tem contato com esse tipo de empresa, é impossível a pessoa não ter contato com essas empresas. Elas são do nosso dia a dia, né? Você tem oportunidade ali para projetos dessa natureza. Então, quero só encerrar aqui a minha fala bem rapidamente para deixar esse gostinho de quero mais, quero saber mais. Por quê? Porque são esses segmentos onde a gente encontra ali produtos monofásicos. Então, se você tem contato com esse tipo de empresa, a oportunidade para você está ali na sua mão. É como se o cliente estivesse na sua mesa, já ali na mesa de reunião com você. Basta você tomar uma atitude. E eu vou terminar minha fala com uma frase, Marcelo, que me fez refletir muito. Uma frase do Joel J. Ele diz o seguinte: Deus pode fazer tudo por você, exceto a sua parte. Ou seja, Deus pode fazer tudo pela sua empresa, exceto a parte que cabe a você mesmo, que é pensar no seu negócio.
né? Não adianta a gente achar que vai cair, né? Cair de bandeja na nossa mesa a solução. Cabe ao empresário, cabe ao profissional encontrar as alternativas e agir, né? A gente só reclamar não vai resolver. A gente precisa aí tomar atitude, né? Então eu deixo aqui só essa frase de impacto que me fez refletir muito e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para muita gente que está nos ouvindo. Maravilha. Ó, acabou a live, mas mesmo assim, dá um tchau para aí e ela vai estar no YouTube, no link.